Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Animada aí para mais uma videoaula com a tia Rose hoje? Hoje a nossa videoaula é uma videoaula bem interessante. A gente vai fazer aqui algumas reflexões importantes. Temos muita coisa para aprender hoje, ok? Mas antes disso, eu quero convidar você para fazermos uma oração, tudo bem? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de termos mais uma aula, mesmo que à distância, para aprendermos mais. Que o Senhor esteja com cada criança, com cada família. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está aí comigo. Ligadinho aí com a tia Rose. Alice, tudo bem, Alice? A Andrea Clara, o Antônio José, o Arthur, o Daniel e a Daniele. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula com a tia Rose. O João Lucas, tirar com saudade, já tem uns dias que eu não te vejo na aula azul, João. O Luiz Henrique, o Lucas, o Otávio, a Paula Camila e a Sara. Bem-vindos, bem-vindas! Olha só, que dia que é hoje? Nós já estamos aí no finalzinho do mês de junho, né? Segunda-feira foi dia 22, terça 23. Que dia que é hoje, tia Rose? Hoje é dia 24, ó, o 2 e o 4, 24, uma quarta-feira do mês de junho de 2020. E o tempo? Como é que tá o tempo hoje? Será que o tempo hoje está ensolarado? Será que está nublado? Será que está chuvoso? Como é que tá o tempo hoje? Me diz aí. Corre lá na janela. Diz aí para quem tá do seu ladinho, como é que tá o tempo hoje? É o nosso momento da rodinha de conversa. E como sempre, antes da história, nós iremos cantar uma música. E essa música, inclusive, fala de peixe. A nossa história de hoje fala de peixe também. Vamos lá então, vamos cantar bem animados? Levanta aí do sofá. Vamos fazer o gesto com a tia Rose. Levanta onde você estiver. Vamos lá! André, Tiago, Pedro e João numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e o pedido fez para eles: jogue de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. André, Tiago, Pedro e João numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e o pedido fez para eles: jogue de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Uau, quanto peixe! Peixe gostoso lá! Eu nunca vi tanto peixe! Jesus é incrível mesmo! Olha o que acontece quando a gente confia nele! Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Muito bem! Gostou da música? Que música legal, né? E a história de hoje, como eu disse,
A história traz também hoje pra gente sobre peixe, mas não só sobre os peixes. Tem um personagem aqui que é sábio. Olha só, o verso da nossa história de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 2, no verso 6, e diz assim, ó: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. O título da nossa história de hoje é Sabedoria Pura. Então, quem é que dá sabedoria? O Senhor, né? E aqui a história diz que as garças, elas se alimentam de peixinhos. Você sabia disso? Olha só. Olha quanto peixe. As garças, elas pescam os seus peixes com esse bico, né? O bico dela é super comprido assim, pontudo. E elas conseguem pescar os peixinhos para se alimentar. E às vezes até dá um certo mergulho, ok? Um observador em um aquário, ele começou a observar que em determinado horário do dia aparecia uma garça. Ela vinha todos os dias buscar alimento. Como assim? Certo dia, beirando a água para encontrar comida, ela achou uma bolinha. O que ela fez com essa bolinha? Ela pegou essa bolinha, jogou na água e aconteceu o que ela mais queria. Vários peixinhos vieram assim para a superfície, achando que era comida, achando que alguém ia dar comida para eles. Mas não era nada disso. Quem ia se alimentar era a nossa amiga garça. Ela começou a usar essa bolinha como isca todas as vezes que ela ia lá. Uma forma de chamar os peixinhos. E assim ela não passava fome. É claro que não são todas as garças que usam a bolinha para pescar peixinhos. Essa garça era especial. Ela descobriu isso por acaso e continuou usando o método, né? Ela foi sábia, que espertice, não é verdade? Algumas criaturas que Deus criou são mesmo fantásticas, né? Elas não pensam e mesmo assim têm uma sabedoria incrível, não é verdade? Algumas pessoas acham que os bichinhos conseguiram essa sabedoria por si mesmos. Mas não foi. Não foi. Foi Deus que criou, que deu essa sabedoria para esses bichinhos. Sabe, Jesus, o nosso Criador, ele nos dá também sabedoria. E ele está disposto a nos dar sabedoria com muito amor. Salomão, ele foi o rei mais sábio deste mundo. Foi considerado o rei mais sábio. Tinha uma sabedoria incrível que ele pediu a Deus, o seu Criador, e Deus deu. Então, se você e eu pedimos sabedoria também para Deus, o nosso Criador, tenha certeza que Ele vai dar para você. Aí você vai conseguir, de repente, fazer aquela tarefa que você acha difícil. Quem sabe aprender alguma coisa, algum instrumento musical, um outro idioma, alguma coisa que você acha difícil. Quem sabe você pode desenvolver, né? Porque Deus dá sabedoria àqueles que pedem, ok? Que Deus te abençoe, que possamos ser como o rei Salomão, que possamos ser como a garça, ok? A nossa aula de hoje é sobre paisagem. Paisagem natural e paisagem modificada. Como nós já tivemos algumas aulas onde nós vimos sobre maravilhas da natureza, que são paisagens naturais, e também vimos as maravilhas do mundo moderno, que são paisagens modificadas. Então vai ser mais fácil para você aprender a diferença nessa aula de hoje, ok? Olha só. O ser humano, o homem, né? O homem e a mulher, o ser humano, andou modificando muito o ambiente onde eles vivem, certo? Onde nós vivemos. Então, nós, seres humanos, temos modificado bastante o nosso ambiente.
Mas há alguns lugares que a gente não consegue ficar, porque são lugares onde seria difícil a vida. Seria muito complicado morar lá. Por isso, alguns ambientes ainda permanecem naturais, sem muita modificação ou sem nenhuma modificação. Como, por exemplo, as regiões montanhosas. O Himalaia na Ásia, o Andes na América do Sul, conseguem permanecer naturais. Dificilmente alguém vai conseguir estar morando por ali, né? Outro lugar são os desertos, como o deserto de Gobi na Ásia e o deserto do Saara no norte da África. São desertos que também não traz assim muita condição de vida. E as regiões polares, olha, por exemplo, a Antártida e a Groenlândia, são lugares onde tem muito frio, muito gelo, que não traz assim condições de vida interessantes. Na Antártida, por exemplo, não tem vida nenhuma, né? Como eu já falei para vocês, lá os pesquisadores vão, mas não moram lá. Eles ficam um tempo e voltam. Na Groenlândia é o único lugar do mundo que é muito gelado e que algumas pessoas vivem ali, mas são poucas. Olha só, mas falando das matas, falando aqui das florestas, né? Aí, infelizmente, já são ambientes muito modificados pelo ser humano. A Amazônia aqui na América do Sul e a ilha de Bornéu na Indonésia são exemplos de florestas, de mata, vegetação. A nossa Amazônia, infelizmente, já tem muitas áreas assim, ó, desmatadas. Ou seja, muitas árvores foram derrubadas com o objetivo de serem vendidas, né, a sua madeira. E isso não é legal. Eu entendo que nós, seres humanos, precisamos de algumas coisas que a natureza oferece para poder sobreviver. Mas isso tem que ser feito com muito planejamento, para não causar tanto prejuízo, tanto impacto no ambiente onde nós vivemos. Por exemplo, a gente precisa de madeira, né? Madeira, ela faz muitas coisas, né? A gente transforma madeira em casas, em móveis, em muitas coisas. Porém, a gente precisa começar a usar outros materiais que também podem fazer as mesmas coisas e evitar que tanta árvore seja tirada do seu lugar, né? Cortada. Olha só. E as queimadas? O que dizer das queimadas? Que também são utilizadas como uma forma até, digamos, mais rápida para poder usar aquele espaço, quem sabe para lavoura ou mesmo para criar animais, né? Mas geralmente é para lavoura, como plantação de sojas, né? E olha só, deixa eu te falar. Quando desmatamos as florestas, aqui nesse espaço, com certeza vivia muitos animais. Muitos animais que perderam a sua casa. Muitos animais que perderam a sua comida. Muitos animais que perderam a sua vida. Aqui, nessa queimada, muitos animais também perderam a sua casa. Perderam o seu alimento. E até perderam sua vida. Então são modificações que nós fazemos no ambiente que podem fazer mal para aqueles animais, para aqueles seres que vivem ali, né? E também, claro, vai prejudicar a gente também. Porque quando a gente corta a árvore, ela traz mais, digamos assim, umidade no nosso ar, né? Porque as árvores, elas também respiram. E nessa troca de gases do ar com a planta, que é um ser vivo, o nosso ambiente fica mais fresco, o nosso ar fica mais puro. Quando não, a gente sofre também as consequências disso. Em relação às queimadas, a mesma coisa, polui o ar, né? O ar fica carregado de gases que são tóxicos, que fazem mal pra gente. Olha aqui.
eu entendo, né, que a gente precisa ter progresso, a gente precisa trazer algumas comodidades para nós, mas tudo isso tem que ser feito com muito planejamento, por isso as consequências vêm. Olha só, por exemplo, aqui. É legal fazer estradas pavimentadas, né? Asfaltar as estradas, as ruas da cidade. Evitar poeira, né? Ok. Vamos asfaltar? É melhor pra gente que vive aqui na cidade? Tranquilo? Mas precisa ser feito com planejamento. Porque olha só, quando a terra recebe a água da chuva, ela chupa, absorve essa água que vai para debaixo da terra. Agora, quando aqui a terra ela sofreu modificação, o asfalto, por exemplo, o que acontece? A chuva cai e não tem como ser absorvida, ser sugada ali pela terra, ser filtrada. Então essa água não tem para onde ir. Então ela precisa de uma maneira de ser escoada, né? De ser retirada ali. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos um planejamento nas cidades, olha o que vai acontecer. Enchentes. As enchentes são cidades que não têm planejamento nesse escoamento da água. Não tem para onde a água ir. E aí chove, a água acumula, enche e acontece isso. Percebe? Quando modificamos o ambiente, as consequências vêm. Precisamos ter planejamento para impactar menos o ambiente, porque isso também pode trazer prejuízos para a gente mesmo. Olha aqui, eu trouxe essa foto só para vocês perceberem aqui a diferença ao longo do tempo de alguns lugares. Ó, aqui é Nova York. Nova York, quando era tudo natural, vegetação, você não vê nada modificado aqui em Manhattan, tá vendo? Mas aqui, depois de 4 séculos, ou seja, 400 anos aproximadamente, olha aqui como ficou esse mesmo lugar. Obviamente, para se construir todos esses prédios, esses lugares onde passou a ser ocupado pelos seres humanos, todas essas árvores aqui, ó, tiveram que ser derrubadas, né? Olha aqui, Dubai. Dubai já havia alguma modificação no ambiente, né? Mas muito deserto, praticamente nada de vegetação. E agora, Dubai hoje, muitos prédios, né? Muita gente que vive ali hoje. Olha aqui, Rio de Janeiro antes, Rio de Janeiro hoje. Tudo natural, né? O mar, vegetação, nada de influência humana, nada de modificação. Aqui, prédios sem fim, né? Muitos prédios, muitas embarcações na praia, já há uma presença bem grande aqui do ser humano, modificando, porque é o que a gente faz. A gente chega no lugar, a gente modifica. Olha aqui. Só que, tia Rose, dá para modificar sem impactar tanto o ambiente? Sem prejudicar tanto aquilo que é natural? Dá. Olha aqui o exemplo das cataratas do Iguaçu, que nós já vimos numa outra aula. Olha só, essa passarela foi uma modificação que foi feita no ambiente, mas as cataratas praticamente não sofreram nenhum impacto. As pessoas vão lá para conhecer, para tirar foto, é um lugar lindo, mas a natureza está aí. Tem que cuidar com o lixo, né? Olha só, exatamente isso que eu vou falar para vocês. Quando o ser humano ele está na cidade, ele pode impactar as cidades que foram já modificadas com lixo, porque a gente precisa comer, né? A gente precisa de fazer várias coisas que geram lixo. Todos os dias geramos lixos e lixos e lixos. Agora, para onde vai esse lixo? O que é feito com esse lixo é importante, porque senão, olha que horrível isso aqui, né? Muito lixo jogado no chão. Olha os lixos nessa praia. A praia é um ambiente natural, paisagem natural. Às vezes podem ter sofrido alguma modificação humana. Mas olha só, isso aqui é um grande impacto. Olha a quantidade de lixo nessa praia.
tudo isso pode trazer prejuízos? Sim. Primeiro que polui a praia, nesse caso. Essa praia foi até interditada por conta da poluição. Então, o ambiente natural que eu podia desfrutar, agora eu não posso mais porque eu poluí. Porque eu prejudiquei aquele ambiente que agora faz mal para mim, porque uma água poluída vai me trazer doença. Percebe? Mesma coisa aqui. Esses lixos no chão aqui, ó, vai acumular, vai trazer doença para mim também. Então, quando a gente impacta o ambiente, faz algo ruim para o meio, nós também somos prejudicados. Então, temos que ter consciência disso. Prejudicamos a gente e prejudicamos o outro também, que vai estar nesse mesmo ambiente que nós. Tia Rose, se a gente produz lixo pelo simples fato de viver, o que a gente pode fazer? Lembra que já falamos isso na outra aula? Primeiro, jogar o lixo no lixo. Segundo, reduzir esse lixo. Usar menos descartáveis. Vocês sabiam que a Ásia é um continente que dá um grande exemplo disso? De impactar menos o ambiente com lixo? Primeiro, que lá na China, eles já implantaram o projeto de coleta seletiva do lixo. Ou seja, eles estão separando o lixo orgânico, ou seja, lixo que vem de alimento, de comida, separando de lixo tipo plástico, vidro, papel, porque alguns lixos podem ser reciclados, né? O papel pode ser reciclado, o plástico, né, a garrafa PET pode ser reciclada. O vidro, você pode dar uma outra utilidade para ele também. Então a gente precisa pensar, como eu posso fazer para que isso aqui não vire lixo? Para que tenha um outro uso, que aí a gente vai impactar menos esse ambiente. E olha só, uma criança aqui, chinesa, ela levando lixo, né? Ou seja, os chineses, eles possuem uma cultura onde ensinam seus filhos a ter responsabilidade com o meio onde eles vivem. É uma cultura interessante, precisamos aprender muito com eles, né? Olha só, a atividade de hoje é uma atividade bem simples também, é sobre o que nós vimos, tá? Olha aqui. Aqui na página 39, na ficha 18. Ficha 18, página 39 da apostila. Tem aqui algumas paisagens, tá? E a única coisa que você vai fazer é marcar um xizinho na paisagem que é modificada ou na paisagem que é... Aqui diz assim, ó. Marque um X nas paisagens que foram transformadas pelos seres humanos. Ou seja, você não vai marcar um X na paisagem natural, só naquela que foi transformada, naquela que foi modificada pela ação do homem, ok? Muito bem? Tranquilo, né? Então, o que a aula de hoje nos ensina? Antes de fechar aqui, eu quero só fazer uma reflexão com você. A gente pode ajudar. Por exemplo, a gente pode deixar de usar tantos produtos descartáveis. Quanto mais produtos descartáveis, como copo de plástico descartável, né? Algo que a gente vai jogar fora, vai usar uma vez só, jogar fora depois. Pratos descartáveis, talheres, né? Ou seja, garfos e facas e colheres descartáveis. Então, quanto mais a gente evitar de usar esses objetos, né? Esses produtos descartáveis, menos impacto, menos prejuízo, menos lixo a gente vai formar. Então, precisamos ter o nosso copo, né? Você pode separar um copo na tua casa, uma garrafinha para você usar todos os dias e evitar estar usando copo descartável. Você pode também utilizar o prato que a gente lava e guarda e evitar de estar usando tanto prato descartável. Muitas vezes parece cômodo, prático, você usar os descartáveis porque não precisa lavar, né? E no mundo corrido que a gente vive hoje é mais fácil fazer. Descarta, tá tudo certo. Joga no lixo, acabou. Mas e o meio? E o ambiente que nós vivemos? Como é que fica? Então vamos pensar nisso? Vamos orar e vamos encerrar então a nossa aula de hoje com uma oração. Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada. Aprendemos hoje que
Precisamos sim cuidar do nosso ambiente, porque o ser humano, ele muda o ambiente onde ele está. Só que esse ambiente, se precisar ser modificado de alguma forma, pela nossa presença, mas que a gente possa ter cuidado nessa modificação. Que a gente possa ser responsáveis em relação a isso. Porque cada um de nós podemos fazer a nossa parte, como já falamos na aula de hoje. Então, cuida de cada criança, de cada família, abençoa cada família, cada criança nesse cuidado. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito. Continue conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém! Que Deus te abençoe! A tia Rose, ela ama muito você. Ela tá com muita saudade. E a gente se vê amanhã. Tchau!